Boa tarde. Hoje vou falar um pouco do resumo como foi o futebol cearense 2021. Vou falar um pouco, só um resumo como foi dos times Fortaleza e time do Ceará, basicamente. E vamos lá. Fortaleza, ele começou o ano jogando Cearense, Nordeste e acredito, só foi no início do ano foram esses dois. E o Cearense, ele conseguiu até a final contra o Ceará e foi com isso, né, com a final, ele ganhou, no caso ele ganhou o campeonato, foi tricampeão, mas para poder chegar, né, até ganhar o campeonato e tal, ele teve a melhor campanha do campeonato. Com isso, com a melhor campanha, ele podia ter dois empates, ele podia ter dois empates iguais, dois placares iguais. Com isso ele tinha essa vantagem contra o Ceará, que era o time que estava jogando contra ele, no caso. E com isso, como ele tinha a melhor campanha, o empate favoreceu o Fortaleza, com isso ele foi campeão. E assim ele foi, e como ele já tinha sido campeão em 2020, 2019, com isso ele foi tricampeão. Só para meio que orientar um pouco como foi 2021, com isso, como teve como teve o Covid, a gente parou o lockdown e tudo, 2021, a final, normalmente são 2 jogos, só que esse ano, 2021, foi um jogo só. E aí, quem ganhasse, né, podia ganhar e tudo, quem ganhar ia ser campeão. E no empate, como eu falei, com a melhor campanha, o Fortaleza conseguiu ser tricampeão. E nesse jogo, como tinha esse negócio, a melhor campanha, o Fortaleza não tinha, só se fosse contra, acho que se fosse, não, na verdade não tinha. Quem fosse empate, né, não ia ter pênalti, como normalmente tem. E como eu falei, foi um empate contra o Ceará. E depois do Cearense ainda teve também a Copa do Nordeste. Só que na Copa do Nordeste o Fortaleza foi eliminado na semifinal contra o Bahia e nos pênaltis. E aí o Bahia jogou contra o Ceará, eu acho, na final. Enfim, Fortaleza também foi eliminado na semifinal da Copa do Brasil. Assim, né, no decorrer do ano 2021, foi eliminado na Copa do Brasil na semifinal contra o Atlético Mineiro. E foram 2 jogos. E foi aqui, né, em Fortaleza, e lá em Minas. E os 2 jogos o Fortaleza perdeu. Mas, se eu não me engano, se não foi a melhor campanha do Fortaleza na Copa do Brasil, foi uma das melhores campanhas que ele já teve na Copa do Brasil até nesse ano, até 2021, no caso. E, enfim, com isso também, né, ele jogou também a Série A. E na Série A ele conseguiu a melhor campanha do time até esse ano, que foi de 2021, que foi a campanha muito boa, ficou o campeonato em 4º lugar. Com isso conseguiu a vaga para ir direto na fase de grupos da Libertadores em 2022. E, enfim, né, os 4 melhores times do Brasil. Isso é uma grande vitória, somente um time nordestino que não é tão valorizado como em outros lugares, em outras regiões do Brasil. E com isso, com essa colocação de 4º lugar, ele se tornou o primeiro clube nordestino com pontos corridos, em campeonato de pontos corridos, aí consegui ir para Libertadores, principalmente na fase de grupos, que nunca aconteceu antes. Já aconteceu times nordestinos ir para Libertadores, mas não desse jeito, não de campeonato com pontos corridos. Foi de uma outra forma. Enfim. E
Fortaleza, em resumo, foi isso. Foi, eu acho, um ano bom. Teve suas perdas, suas eliminações, mas em geral foi bom. E agora vamos falar sobre um pouco do Ceará. O Ceará começou também o ano jogando campeão cearense, Nordeste, e eu acredito também que tava a Sul-Americana, que eu acredito que já deve ter começado no início do ano. Eu não me lembro muito bem, mas acho que sim. O cearense, como eu falei, ele foi vice-campeão contra o Fortaleza. Ele foi um empate, né, como eu falei, e aí ele perdeu. Na Copa do Nordeste, desculpa, na Copa do Nordeste, o Ceará foi até a final contra o Bahia e perdeu também. No caso, ele foi vice-campeão na Copa do Nordeste. Agora foi assim, como foram 2 jogos, ele ganhou o primeiro jogo, mas no segundo jogo ele perdeu. Porque, não, enfim, e aí com isso, como ele ganhou o primeiro jogo, perdeu o segundo jogo, e na soma dos 2 placares estava igual, era empate, foram pro pênalti, e no pênalti o Ceará perdeu pro Bahia, no caso. E enfim, o Bahia foi campeão nesse ano da Copa do Nordeste, 2021. E o Ceará também foi pela Copa do Brasil, jogou, saiu na terceira fase, perdendo pro Fortaleza, no caso, e ganhou o primeiro e perdeu o outro. Desculpa, ele empatou o primeiro, ele não ganhou, no caso, foi mal. Ele primeiro empatou o primeiro jogo e perdeu o segundo jogo. E aí com isso o Fortaleza tinha, nos dois placares, o Fortaleza tinha um placar maior, com isso o Fortaleza passou pra a próxima fase, né, no caso. E o Ceará foi eliminado na terceira fase da Copa do Brasil de 2021. E na Sul-Americana o Ceará saiu na fase de grupos em segundo lugar, pois só classificava na fase de grupo o primeiro lugar. E contanto, uma boa informação, se eu não me engano, a fase de grupos da Sul-Americana foi o primeiro ano que começou a fase de grupos, e foi no ano que o Ceará entrou. Então até o ano 2020 não tinha isso. No ano 2020 o Sul-Americana era assim, cada fase o Ceará era mata-mata. 2 jogos, quem tivesse o menor placar na soma dos dois jogos saía. Mas enfim, mas em 2021 teve essa mudança, que era a fase de grupos. Como os outros, são 4 times, quem tiver a soma de maiores pontos, o primeiro lugar ele continuava, aí ia pro mata-mata. E nesse caso o Ceará não continuou porque ficou em segundo lugar. Mas se tivesse ficado em primeiro, né, no caso, ele conseguia passar, ele ficava. E aí com isso ele saiu. E na Série A, o Ceará termina em 11º colocado, e com isso ele garante de novo mais uma vaga para a Sul-Americana em 2022. E é isso. Em resumo, eu acho que o Ceará também foi um bom ano para ele, porque teve uma nova fase, né, porque querendo ou não, o Ceará conseguiu entrar em uma competição internacional, que foi a Sul-Americana e tal, e conseguiu, no fim do ano, conseguiu ir de novo para o ano que vem, né, no caso que seria 2022, e foi bom, porque querendo ou não, enfim, com as suas perdas e as vitórias, mas foi um ano bom. Eu acho que pro Fortaleza e Ceará foi um ano bom pros dois, em resumo de tudo que a gente tava vivendo, no caso, né, porque foi um ano bem complicado. E é isso, galera. Já sabe, se gostou e tal, puder, compartilha, curte, comenta, se inscreve aqui embaixo, comenta e é isso, até mais.